Olá, querido amigo, querida amiga, que maravilha! Eu e a Silvana estamos aqui novamente para juntos trazer até você a oportunidade de mais um dia com a Bíblia na mão. Então, hoje, dia 23 de setembro, olhando para a graça que o Senhor nos dá do dom da vida. Vamos juntos olhar para um dos livros bonitos das Sagradas Escrituras. E aí eu ficava me perguntando de manhã, quando tentava fazer um exercício de gravação, e aí eu sempre muito trapalhão, e aí vivo na Lamentação. Então o livro que nós vamos estudar é Lamentações. E qual é o sentido deste livro? Qual é o sentido desse livro? E o que narra este livro? Um manual de pranto. Um manual de pranto. O poeta chora e pensa, quem tem de mudar? E às vezes é preciso entender, não é? Quem é que tem que mudar? Será que tem que mudar Deus, porque castiga o povo, e aí o povo se lamenta? Ou será que é necessário mudar o povo, porque de repente vai contra a vontade de Deus ao longo do seu caminho? É uma pergunta que fica na nossa cabeça, não é? Quem deve mudar radicalmente é o povo, arrepender-se, corrigir-se. Todos pecaram, falsos profetas, profetas e sacerdotes, a cidade personificando o povo. E qual é o pecado? A rebeldia contra Deus. Rebeldia contra Deus. Mas também são as injustiças nas quais a crueldade e o ódio estão sempre presentes e continuam até hoje. Às vezes nós brigamos em casa, às vezes nós discutimos, às vezes nós degladiamos no trânsito. Então, quando o profeta escreve esse livro, ele quer nos convidar também à meditação. Lamentação que leva à meditação. Veja, não somente é tempo de chorar, mas também é tempo de dizer e meditar. Vale recordar que o choro também foi o choro de Jesus, lembra? Jesus estava carregando a cruz pelo Calvário, pelas estradas, não é? Subindo o Calvário. E aí um grupo de mulheres choram, se lamentam, e Jesus diz, chorai por vós mesmas e pelos vossos filhos. E quantas mães ainda continuam chorando os filhos? É interessante, Jesus chorou sobre Jerusalém. Ai de ti, Jerusalém, se conhecesses o dom de Deus que presente está e que vem até ti. Então é preciso, meu querido, minha querida, que nós compreendamos que muitas vezes nos encontramos no abismo da dor, no abismo do sofrimento, no abismo da amargura. E um abismo chama outro abismo. Um abismo de dor, o abismo do pecado. Não é? Depois, o abismo do pecado com voz de lamentação. O abismo do pecado confesso chama o abismo da misericórdia. Nestes cantos de dor, respira a esperança. Opa, eu verei brilhar a luz. Eu confio no Deus que vem. E é preciso confiar. Então são 5 capítulos de Lamentações que também nos ajudam a refletir sobre a nossa própria história, a nossa própria caminhada de filhos e filhas que devem viver a santidade. Não se lamentando, não se lamuriando, mas a lamentação onde eu errei. E por que eu estou vivendo essa situação assado ou cozido? É preciso mudança, é preciso refletir. Depois de Lamentações, nós encontramos um outro livro de um profeta, pequenininho também, são 6 capítulos, o profeta Baruque. E aí o que me chama a atenção, nos chama a atenção no livro de Baruque? Veja, o povo está no exílio, E aí esse profeta também está no exílio. É como que se fosse uma carta escrita de quem está no exílio, mas para quem ficou em Jerusalém. Esse livro de Baruque, ele também é um livro chamado deuterocanônico. Ele não está presente na Bíblia dos nossos irmãos protestantes. Nós o temos no cânon sagrado. Porque esse profeta, ele quer ajudar o povo, não é? Dos dois lados, tanto quem quem está no exílio, como quem está lá no templo de Jerusalém.
E aí ele escreve cartas dizendo assim: olha, vocês que estão aí no templo, não se esqueçam de nós que estamos no exílio. Ofereçam por nós o sacrifício e vocês também continuem vivenciando a santidade, aquela que o Senhor nos solicita. Porque nós aqui no exílio também estamos sofrendo, mas nos mantemos fiéis ao Deus do amor. Nós estamos nos mantendo fiéis ao Deus da aliança. E às vezes, mesmo lá do exílio, mandavam um pequeno auxílio para que a comunidade em Jerusalém ela continuasse firme. É interessante, um livro de entreajuda. É bonito entender e compreender a partir desse princípio. E ainda vamos tentar olhar para Ezequiel hoje. Ezequiel, 48 capítulos, um livro maravilhoso de ser lido, certo? E aí, Ezequiel, ele também é profeta e exerce esta sua atividade profética também no exílio. E aí um livro que nos chama a atenção, um livro muito bem ordenado, do capítulo 4, claro que primeiro uma introdução, depois do capítulo 4 ao capítulo 24, censuras e ameaças contra os israelitas antes do cerco de Jericó, ou de Jerusalém. Jerusalém foi sitiada, foi cercada. Então, Ezequiel escreve algumas censuras e ameaças. E aí é interessante, essas censuras é por causa do pecado do povo, e as ameaças devido às injustiças. Depois do capítulo 25 ao capítulo 32, oráculos contra as nações que vêm e querem usurpar tudo aquilo que Jerusalém tem. Então, vocês nações que vieram e ao mesmo tempo nos invadem, ai de vocês, são ais contra as nações. Do capítulo 33 ao 39, o profeta consola o povo, prometendo-lhe um futuro melhor. E ainda um estatuto político e religioso da comunidade futura. Ora, se Deus virá restabelecer a cidade, vale compreender que essa deve ter um estatuto religioso muito bem ordenado. E aí eu queria convidar você para fazer um exercício comigo. Anote com muito carinho e não deixe de ler a primeira visão de Ezequiel, que está no capítulo 1 de Ezequiel. Qual que é essa visão? E por que razão eu estou chamando a atenção sua? Me chamou a atenção também. E chama a atenção da igreja. Lá, Ezequiel vê quatro seres vivos e a igreja interpreta os 4 evangelistas, porque eles devem abrir um livro, o livro da vida. E é preciso, quem está no exílio, abrir o livro da consciência, abrir o livro do desejo, de vivenciar a fé e manifestá-la publicamente. Então leia no capítulo 1 até o capítulo 3. Depois um outro texto maravilhoso que eu gostaria que você lesse comigo é o capítulo 37 de Ezequiel. E eu estava dizendo que nós fizemos um encontro maravilhoso com os adolescentes chamado Decolores. Também lá tem uma dinâmica bonita dos ossos secos. Tem uma planície, lá tem um punhado de ossos e ossos ganham vida. É a força do Espírito, o Deus que nos anima e nos fortalece nos momentos de secura espiritual. E ainda o capítulo 34 de Ezequiel. Ai dos falsos pastores que, de uma certa forma, dispersam as ovelhas. E aí eu tenho que ser um bom pastor enquanto pai, eu tenho que pastorear muito bem a minha vida, eu tenho que pastorear muito bem a minha comunidade. Então, fecho o estudo de Ezequiel hoje com você, olhando para o capítulo 34, sobre os falsos pastores de Israel. Leitura para todo pai de família, representante, seja do poder político quanto religioso,
a fim de que não recaiam nos mesmos crimes. Meu querido, minha querida, que o Senhor me dê um espírito decidido. Eis o que clamo junto ao profeta Jeremias, para que eu sempre saiba falar e, ao mesmo tempo, tomar consciência da minha caminhada histórica de filho de Deus. Vale a pena. Antes do ventre materno, tu és chamado, tu és chamada a ser profeta do Senhor. O faça com alegria. O profeta deve anunciar e denunciar. Anunciar as alegrias do Senhor e denunciar as injustiças que muitas vezes o homem comete. Sejamos profetas da esperança. Que Deus nos abençoe. Até segunda-feira, quando nós nos encontraremos uma vez mais para esse bonito encontro com a palavra. Louvado seja o Cristo Senhor, o verdadeiro profeta, aquele que nos anima ao longo da nossa caminhada. Amém?